Nós somos a Rádio e TV Imprensa. Uma emissora 100% digital. 100% digital. Música, entretenimento e informação com credibilidade. Direção-geral do jornalista Ferreira Leite. Olá pessoal, boa tarde a todos que estão nos vendo e nos ouvindo pelos canais de comunicação da Rádio e TV Imprensa, brilhantemente comandada pelo jornalista Ferreira Leite. Agradecendo também ao comando técnico, nosso operador de som e vídeo, nosso caro Juan Marcos. Estamos chegando com o nosso programa semanal Questão de Saúde, todas as quartas-feiras, das 13 às 14 horas. Lembrando que após o Carnaval, todo sábado, às 9 horas, nós teremos a reprise do programa da semana. E sempre lembrando que em nosso programa procuramos falar sobre temas relacionados com a saúde, em que se possa dar orientações, tirar dúvidas, e principalmente dar dicas de prevenção para impedir que se estabeleça ou mesmo que avance algo que esteja prejudicando o nosso bem-estar físico e mental, né? E para isso temos sempre o cuidado de trazer informações de qualidade, viu? Fundamentadas na ciência, nos estudos diários, né? E no nosso dia a dia de atendimento no consultório, os ambulatórios de especialidades, né? E nas diferentes clínicas dentro dos hospitais e os pacientes internados. E atualmente também no ensino médico, né? Nas faculdades de medicina que temos aqui em São José dos Campos. Logicamente, vamos sempre procurar evitar as fake news que, infelizmente, estão assolando hoje as nossas mídias sociais e jornalísticas, né? Para que isso aconteça, eu conto sempre com a ajuda de algum colega que seja referência na sua área de saúde e que tenha expertise para responder aos nossos questionamentos, assim como dos ouvintes, né? Que nos acompanha pelos canais de comunicação da Rádio e TV Imprensa. Eu sou Otton Becker, eu sou médico pediatra, e estaremos juntos todas as quartas-feiras, das 13 às 14 horas, aqui na Rádio e TV Imprensa. Hoje vamos abordar um tema de extrema importância, principalmente para a saúde masculina. Vamos falar sobre a urologia, as principais doenças, dicas de prevenção, né? Lembrando que, logicamente, a urologia não está direcionada só para a saúde masculina. Várias doenças do aparelho gênito-urinário da mulher também são tratadas pelo médico urologista. Mas a gente sabe, né? Nós sabemos, homens, né? Que as mulheres estão muito mais preocupadas com a saúde do que o homem. Muitas vezes, elas que levam os maridos, os pais, os filhos a procurarem uma ajuda médica, né? E para me ajudar a esclarecer muitas dúvidas minhas e dos ouvintes, né? E vai nos ensinar muito nesse assunto da urologia, hoje está conosco o doutor professor Rodolfo Otávio Tomás Berti. Nome não é fraco, não. É chique. Médico graduado pela Unital em 2001, fez a residência médica 3 anos em cirurgia geral, aqui no Hospital Municipal, Dr. José de Carvalho Florencio, e posteriormente mais 3 anos de residência médica em urologia, no serviço de urologia da Unital, que é reconhecida pela Sociedade Brasileira de Urologia, né? E
Posteriormente, a obtenção dos títulos de especialista em cirurgia geral pelo Colégio Brasileiro de Cirurgiões, em urologia pela Sociedade Brasileira de Urologia. Né? Não bastasse isso, ele fez o mestrado em Ciências da Cirurgia na Unicamp e, posteriormente, também o doutorado pela Universidade Júlio de Mesquita Filho, a Unesp de Botucatu. Né? E, atualmente, também ele é professor da Faculdade de Ciências Médicas de São José dos Campos, da Humanitas. Dr. Rodolfo, tem muita coisa no seu currículo, e como o nosso programa tem uma duração limitada, a gente vai deixar para falar depois o resto. E hoje também temos conosco o nosso amigo, o nosso parceiro, o nosso colega psiquiatra, professor, doutor Davi Souza Lima, que também vai dar seus pitacos na área da urologia relacionada com a saúde mental relacionada com a urologia. Dr. Rodolfo Berti, eu gostaria que você se apresentasse e depois vamos começar com algumas perguntas. Primeiramente, eu quero agradecer o convite. Tá? Fico muito feliz de estar aqui, né, na presença do professor Davi e do professor Otto, tá? Porque ensinam muito e tem muito a falar e muito a colaborar com a saúde da população de São José. Fico feliz de poder explicar e ser um agente aqui de informação. A gente tenta sempre trazer uma informação que tenha o máximo de confiabilidade possível. Então, estou aqui à disposição para as dúvidas. Viu? Obrigado pelo convite. Muito bom. Doutor Davi, obrigado de novo pela sua presença, sempre nos ajudando. Né? Quer comentar alguma coisa? Não, queria só agradecer também a presença do Rodolfo, né? Eu acho que a gente vai ter uma discussão muito boa aqui, com certeza. Muito bom. Primeiramente, né, doutor Rodolfo, urologia, né? O que vem a ser urologia? O que faz um urologista? E, primeiro, né? E depois, quais são as doenças mais comuns que você trata no consultório? A palavra urologia, ela vem de urum. Urum significa trato urinário, né? Apesar do urologista também abranger o trato urinário, que é o rim, o ureter, a bexiga, a uretra no homem e a próstata também, que faz parte, né, desse trato, a gente também abrange o atendimento da parte genital externa do homem. Como o homem ele tem a parte genital diferente da mulher, acaba sendo da especialidade a responsabilidade em cuidar desse tipo de doença ou da doença que acomete esse tipo de estrutura. A mulher também possui rim, bexiga e ureter. Então, muitos dos meus pacientes se compõem de mulheres. Hoje, o meu público é em torno de 30%, né, constituído de mulheres e 70% de homens. Quando eu vejo no escopo geral, entre homens e mulheres, o que mais abrange os tipos de doenças que a gente atende, primeiramente no homem é o preventivo de câncer de próstata. Depois a gente tem as queixas de prostatismo, que é a dificuldade de urinar, e em terceiro lugar a gente vê a disfunção erétil ou o distúrbio que tem relação com a ejaculação precoce. Nas mulheres, o que procuram muito são cálculos, no homem é a quarta causa de procura, depois infecções urinárias, normalmente infecções de repetição, tá? E alguma dúvida pertinente a algum tumor, alguma coisa mais relacionada ao trato urinário. Mas o homem, sem dúvida nenhuma, próstata está em primeiro lugar, disfunção erétil, e a questão de cálculo, e a mulher infecção urinária e cálculos renais. Perfeito. Você comentou que o mais comum aqui então tem sido câncer de próstata, né? Entre os cânceres do Brasil que acometem ao sexo masculino, o câncer de próstata está é o primeiro lugar, tirando os cânceres de pele não melanoma, né? Perfeito. Ele é o primeiro lugar disparado em prevalência, em incidência e prevalência. Né? Perfeito.
câncer de próstata. Quando e como os homens devem começar a fazer exames preventivos? Que isso aí girou um tabu, né? Então, o que você tem a me falar sobre isso? Então, corroborando com as palavras do professor Dr. Otto, tá, e agradeço a pergunta, o homem só vai buscar ajuda, ainda bem que está melhorando, né? Em duas situações que a gente vê. Uma, quando a mulher exige dele a busca de um médico para tirar dúvidas e cuidar da própria saúde. E dois, quando os sintomas são mais importantes do que ele pode lidar. E a preocupação no seu inconsciente e consciente acaba impelindo esse paciente, esse personagem, esse homem, procurar ajuda. Do câncer de próstata, a gente, primeiramente, antes de começar a fazer qualquer tipo de prevenção, a gente tem que orientar o paciente no seguinte aspecto. Existem mudanças a respeito do câncer de próstata nos últimos 10, 12 anos, que alguns trabalhos mostraram que todo mundo, tratando ou não tratando, tende a morrer com a mesma idade, tá? Independente se ele tem câncer tratado ou não tratado. Isso revolucionou a questão do câncer de próstata e começou a fazer os urologistas a pensarem em qual tipo de paciente ou em que estágio da doença a gente deveria tratar. Então, antes de eu discutir a questão do preventivo, eu pergunto para o paciente o seguinte: se eu descobrir um câncer de próstata, pode ser que eu não precise tratar, e isso pode levar a um estigma psicológico, e que você tem que estar ciente de tudo isso. E no jargão médico, a gente chama isso de decisão compartilhada. Tá? Antigamente, a gente tratava todo mundo no câncer de próstata. Hoje, a gente tem em torno de 50% a 60% que tem câncer no seu início. E que a gente pode abrangê-lo de forma mais conservadora, com uma vigilância ativa. Quando o paciente entende o risco, decidiu junto com o médico que pretende fazer a prevenção, eu vou olhar algumas características que esse paciente apresenta. Primeiramente, a idade, porque o câncer de próstata é idade dependente. Vou também avaliar o antecedente familiar, porque quando a gente tem na família um número maior de parentes de primeiro grau com câncer de próstata, de mama e de ovário, eu fico mais preocupado com a chance de uma incidência de um câncer de próstata até um pouquinho mais agressivo. E depois, se ele é da raça negra ou não, porque o negro tende a ter um câncer de próstata também mais agressivo. Olhando esse conjunto, decisão compartilhada, ok. Não tem essas características, eu começo a partir dos 50 anos. Se ele tem uma característica, é negro, história na família, ou já tem algum sintoma urinário que me preocupe, eu começo com 45 anos. Agora, se tiver uma história familiar muito forte, vários parentes, eu começo mais cedo, porque tende a ter um conteúdo genético associado, que é um gene chamado BRCA1, BRCA2 envolvido, e aí estou autorizado a começar a partir dos 40 anos. Em média, é assim, 50 anos para quem tem fator de risco, não tem fator de risco, e 45 para quem tem fator de risco. Perfeito. Agora, o exame principal para o diagnóstico, teoricamente, seria o toque retal. O que eu vou falar aqui, eu falo para todos os pacientes do consultório, e é importante que a informação, a medicina, ela evolui. O Perfeito. Que a gente viu há 20 anos atrás, 30 anos atrás, com a tecnologia e com a quantidade de informação que é criada, a gente vai mudando alguns aspectos e alguns parâmetros do nosso atendimento. O PSA foi inventado na década de 90 por Catalona, e ele revolucionou o diagnóstico do câncer de próstata, porque até a época do PSA, antes da era do PSA, 1990, a maioria dos cânceres de próstata suspeitos vinham através do toque retal. Então a gente fazia um toque, observava um nódulo, endurecimento e indicava uma biópsia.
70% a 80% dos casos já tinha um quadro mais avançado, ou localmente ou já tinha metástase. Com a introdução, o advento da era do PSA, a partir de 1990 na prática médica, isso se inverteu. 70%, 80% a gente pega numa fase mais incipiente, mais no início. Aí você poderia dizer o seguinte, que enquanto o toque está normal, o PSA já pode estar alterado alguns anos antes. E para você esperar um toque anormal, às vezes o PSA já é um indicador de anos, 1, 2, 3, 4 anos antes, que poderia ter alguma coisa suspeita na sua próstata. Então, quando a gente vê conjunto, observa o conjunto, eu digo para os meus pacientes, eu começo sempre com PSA, dependendo do histórico do paciente, faço ou não o toque. O toque é uma decisão do urologista. É um dado importante dentro de um contexto maior. Agora, só o toque, não quer, muitas vezes você faz toque, está tudo normal e você pode ter câncer na próstata. Perfeito. Né? Doutor Davi, o que você me fala sobre essa resposta? É interessante porque a gente vê que, né, o homem, estatisticamente, tem uma dificuldade muito maior para cuidar da sua saúde do que a mulher, né? Os homens, inclusive, a expectativa de vida dos homens é menor do que as mulheres no geral. E um dos fatores é isso, porque o homem ele vai menos no médico, ele se cuida menos. Mas eu queria fazer uma observação, falando um pouco da questão relacionada à saúde mental. A gente sabe hoje em dia que assim, o nosso corpo, né, é um conjunto, né, o corpo e a mente trabalham juntos, e aí a gente tem uma série de resultados. Aliás, tudo o que acontece com a gente é algo que está nessa interligação. Né? Então, se a nossa cabeça, a nossa mente não está legal, isso tem um reflexo no corpo. Se o nosso corpo não está legal, isso tem um reflexo na mente. Eu vejo no consultório, muitas vezes, Rodolfo, eu queria até que você explicasse um pouco melhor com todo o conhecimento que você tem, né? Então, às vezes, pacientes jovens, né, chegando, né, com queixas, né, de disfunção erétil ou de ejaculação precoce, e aí a gente vê que o paciente, assim, do ponto de vista clínico, o paciente, todos os exames estão normais, pacientes, às vezes, jovens, com 20, 25, 30 anos, mas que muitas vezes têm alguma questão relacionada à saúde mental. Um transtorno de ansiedade, às vezes um quadro depressivo, enfim, algo do ponto de vista na saúde mental daquela pessoa não está legal e isso acaba tendo um reflexo no corpo nesse aspecto relacionado, né, ao que os homens chamam da potência sexual, para ter uma relação e tudo mais. Isso acaba perturbando muito a cabeça do homem quando isso acontece. Quando você fala para ele, não, olha, você tem um transtorno de ansiedade ou você tem algo nesse sentido, muitas vezes ele não acredita, ele acha que tem alguma questão clínica. Como é que você vê isso e como é que você lida com essas questões no consultório? Excelente pergunta, professor Davi. A primeira coisa que eu penso e levo em consideração é a idade do paciente, a experiência de vida dele, né? Quando é um paciente muito jovem, eu olho com maior cuidado e carinho, porque a gente sabe que ainda tem uma vivência, que ainda tem muito que aprender, e que ele às vezes fica na ditadura, que a gente vive uma ditadura da beleza e ditadura do desempenho sexual. Como a vida se resumisse para muitos homens, e a gente sabe que isso acontece, que a vida sexual acaba sendo o centro, né, do seu viver. Isso me preocupa muito. Mas só para você ter uma ideia, como a gente vive uma ditadura, na década de 70, o homem que era considerado viril era o homem com ejaculação precoce. Então, o cara que, né, tinha uma relação e ejaculava muito rápido, mostrava que ele estava com fogo alto, né, com a vontade de atividade sexual. Hoje, você pega um rapaz de 20, 25, 30 anos, se ele chega, muitas vezes chega no consultório com ejaculação precoce e acabado psicologicamente, né? Porque a mulher tem muita informação e a mulher hoje, ela quer ter a sua vida sexual prazerosa. E o homem se sente, né, compelido a corresponder à altura. Eu vejo assim, quando é muito jovem, eu vou perguntar um pouquinho sobre a sua história, né, se é primeiro relacionamento, se já teve outros encontros, se tem uma relação mais duradoura. Homens jovens que saem aí para a vida noturna e acaba tendo uma relação esporádica,
né, uma relação casual, eles têm uma ansiedade de desempenho muito maior do que quando eles estão num relacionamento mais duradouro, né? Mas mesmo assim, a exigência das mulheres hoje são grandes. Então eu tenho que acalmar a parte mental, a parte psicoemocional. Faço, se tiver algum histórico de comorbidade, doenças, uma avaliação clínica, faço exame físico nele e depois eu vou conversar. Muitas vezes a conversa é o suficiente. Porém, a mente, e você sabe melhor do que eu, é um bicho complexo. Então, nem sempre a gente consegue só com papo terapia. O que eu lanço mão muitas vezes no consultório às vezes eu dou dose baixa, quando eu percebo que é um conteúdo mais psicoemocional, de uma tadalafila, por exemplo. E essa tadalafila vai ajudá-lo a recuperar uma confiança que ele perdeu. E, como consequência, eu uso até um efeito que a gente chama um efeito muito utilizado na medicina, que é o efeito placebo. Eu mais falo para ele, essa droga é excelente e ela realmente tem bons resultados. Mas você tomando, você vai se sentir mais confiante. E, às vezes, ele volta, né, melhor, sabe que vai ter momentos bons e ruins. Quando eu não consigo ajudá-lo, aí eu encaminho para vocês. Falo assim, está na hora de conversar com o psiquiatra, o psicólogo, porque tem algumas coisas que o urologista não consegue, né, não tem expertise para atuar. Principalmente traumas, transtornos de ansiedade, depressão, que fogem um pouquinho do meu escopo. E aí eu utilizo da expertise dos colegas para a gente atuar em conjunto e tentar melhorar o quadro desse paciente. Porque a vida sexual realmente impacta muito. Com a internet, com tudo isso, com a informação, eu acho que esses meninos são muito mais bombardeados hoje do que nós éramos na nossa época, né? Perfeito. Em relação a desempenho sexual. Legal. E pegando esse gancho, Rodolfo, disfunção erétil. Quais seriam as principais causas, né, e quais seriam os tratamentos mais eficazes hoje? Aí você tem que dividir entre a idade e o histórico e as comorbidades. Quando você pega um paciente jovem, abaixo dos 40 anos, que não tem comorbidade, que são doenças, ele tem uma vida até que regrada, né? O que é vida regrada para a gente? Atividade física, dormir bem, se alimentar bem, não ter vícios como cigarro, bebida socialmente, lidar com o estresse do dia a dia, tá? Eu falo para ele, se você está regrado nesses aspectos, o conteúdo psicogênico é o que mais prepondera. Aí entra na mente, no inconsciente, e a gente sabe que o inconsciente é indomável, eu preciso da ajuda de um colega. Eu peço a intervenção de um psiquiatra e de um psicólogo para me ajudar. Quando ele é mais velho, 40, 50 anos, aí vem uma perda um pouquinho da sua qualidade de ereção natural. A gente junta a perda natural, tanto da libido como da potência ou da ereção. A gente não é uma máquina perfeita, a gente envelhece. Como envelhece os músculos, como envelhece as articulações, envelhece também o nosso poder de ereção. Então, já tem uma queda natural. Aí eu vou olhar o que ele faz da vida. Aí está obeso, diabético, hipertenso, não faz atividade física, briga com a mulher, cheio de conta para pagar. Aí eu falo para você, é complicado, é mais difícil, mais desafiador. Mas o que a gente tem como causa? Primeiro, no jovem, psicogênica, e depois dos 40, 50 anos, tem causas vasculares, hormonais, tá? E, às vezes, você tem causas por procedimento cirúrgico. Hoje, você faz uma prostatectomia radical para tirar um câncer de próstata, 50% dos homens pode ficar impotente. Mas a causa vascular é a mais comum, né? Que aí entra diabetes, hipertensão, que afeta a micro e a macrovasculatura desse paciente. Legal. Davi, aí ele comentou sobre a causa psicogênica ter grande influência nisso. Como que você, quando você recebe um paciente desse tipo, qual a ajuda que vocês podem dar? Aí eu acho que tem que ser feito um diagnóstico, né? Porque se tem realmente um transtorno de ansiedade, doença ou algum outro quadro psíquico, isso vai ter que ser tratado,
né? Não necessariamente com medicação, você pode fazer psicoterapia, e essas mudanças no estilo de vida, como o professor Rodolfo colocou, são importantes também. Então, esse atendimento multidisciplinar costuma, eu acho que, funcionar bem e tranquilizar o paciente, porque muitas vezes o paciente ele chega no consultório, ele não é médico, então ele chega com uma série de dúvidas, uma série de questões, e às vezes ele cria um monstro, entre aspas, na cabeça dele, e não é nada daquilo. Então a gente, como profissional, acho que a gente tem que passar a informação correta para o paciente, e isso por si só já ajuda bastante também. E muitas vezes ele já usou todos os medicamentos que ele viu na televisão, né? Doutor Rodolfo, o que você pode me falar sobre isso? Eu estou ouvindo o professor Davi falar aqui, lembrei de algumas coisas que eu acho importantes. Dentro desses tabus e ditadura que a gente vive, né, da potência, ser sempre um homem perfeito na cama, na vida sexual, a gente tem muita pornografia, né, que acaba levando uma falsa impressão de um desempenho acima da média. Às vezes eu explico para os pacientes o seguinte: quando você vê um ator de filme pornográfico, ele edita, ele para, ele é profissional do sexo, ele toma um Viagra, ele toma um Tadalafila, não deu certo, daqui a pouco ele refaz a cena. E aí o pessoal vem com essa imagem que tem que ser tão bom quanto. E no dia a dia isso não é a verdade, né? Eu falo para os meus pacientes que não é às vezes vem com até dúvida do tamanho do pênis, não é o tamanho, é o quanto você trata com carinho a parceira e o quanto você consegue trocar de afeto e prazer, né? Então eu queria perguntar para o Davi, quanto que você acha que a pornografia, professor Davi, afeta o psicológico desses pacientes e que acaba tendo a impressão errada que a vida sexual é muito animalesca até, né? Eu acho que é um problema também, porque eu vejo essas questões no consultório, às vezes muito mais no mundo masculino do que no mundo feminino, e quando existe essa questão da pornografia, você acaba entrando no que a gente chama no sistema de recompensa cerebral. O que é o sistema de recompensa cerebral? Você tem uma descarga dopaminérgica naquele momento, né, quando a pessoa está vendo pornografia ou se masturbando, e isso gera um bem-estar momentâneo, e muitas vezes a pessoa, por gerar esse bem-estar, ela quer repetir e ela acaba entrando num vício, de certa maneira, naquele aspecto. E isso pode gerar uma série de problemas, porque a pessoa começa a ficar só no mundo virtual e muitas vezes ela não vai para o mundo real, no contato realmente, né, com a sua parceira, com o seu parceiro. E aí a pessoa começa a gerar outros problemas, porque essa questão do afeto, essa questão de você estar, né, junto com a pessoa que você gosta, de você trocar todos esses aspectos, isso é fundamental para o mundo mental. Então isso pode sim, a pornografia pode se tornar algo muito problemático, né? Um vício realmente, com uma repercussão muito grande. Então acho que a gente tem que tomar um cuidado grande. Você estava falando dos tratamentos, aproveitando aqui a pergunta. Ele segue uma rotina para tratamento para disfunção erétil, é uma receitazinha de bolo que já tem anos que a gente repete, todos os urologistas. Começamos antigamente não tinha o Viagra, né? A Viagra foi descoberta em 1994 pela Pfizer, usando esse remédio para tratamento da hipertensão pulmonar, aí descobriu que o paciente tinha melhora da ereção. E foi a revolução, porque até antes do Viagra tinha injeção peniana. E a injeção peniana, para o homem, era mais difícil aplicar, era mais difícil introduzir na sua rotina. Existia um desafio do próprio tratamento. Então, a primeira linha de tratamento hoje é a medicação via oral. Se o paciente não tiver um conteúdo psicogênico mais preponderante. Se você não tiver resultado com a medicação via oral, você tem injeção intracavernosa no pênis. Parece um absurdo, mas não dói, é simples, a gente ensina, depois de algumas aplicações fica fácil. E, suplantado essas duas etapas, sem resultado nenhum, passamos para a prótese peniana. Então a prótese peniana acaba sendo um bom resultado, com uma satisfação de 80% a 90%. Por quê? Porque um paciente que não tem resposta nenhuma, a prótese faz ele voltar a uma vida sexual praticamente normal. Com alguns detalhes que vale a pena depois, se quiser, a gente citar, mas uma vida quase normal. Perfeito. E lembrando, né, até
eu estava conversando com um ginecologista, um ginecologista, homem, que faz essa parte da tratamento das mulheres com dificuldade também em relacionamento, né? E tem que lembrar, principalmente o pessoal mais de idade, né, que a ereção é uma parte do processo, né? Não é só isso, né? É o carinho, como o doutor, é um beijo, é um abraço, tudo isso faz parte de um contexto. Depois vem a ereção, nem sempre é obrigatória estar presente num conteúdo final, né? Mais ou menos isso. Não sei se eu falei muita besteira, viu, Rodolfo? Não, acho que você tem toda a razão. Depois de um certo tempo de rodagem, sim, e aqui eu sou mais novo, né? Com certeza. A gente percebe que certos tabus a gente joga fora. E um deles é achar que a gente é super-homem na cama. Chega no consultório, às vezes, pacientes reclamando que houve falhou, um episódio esporádico, aconteceu raro esse tipo de evento, extremamente preocupado, porque o amigo no botequim fala que ele é perfeito na cama, né? Que nunca aconteceu nada. Aí eu falo assim, mentiroso, né? E pescador, né? Porque pescador que gosta de contar causa, né? E vantagem. Então, com a idade, a gente vai percebendo que o carinho, a atenção e o companheirismo suplanta qualquer outro prazer. Ela fala, isso é absurdo? Não. O sexo é importante, mas o sexo não é o todo da vida de um homem nem de uma mulher. Se a gente plantar isso, a gente vai ser muito mais feliz, porque nós vamos envelhecer, a beleza vai embora, o pênis não vai ter a resposta que a gente quer, e a gente vai se frustrar. Se a gente coloca no sexo a atenção pela parceira ou pelo parceiro, o cuidado, né, na hora da atividade sexual, de trazer prazer para o companheiro, para a companheira, e sabendo que isso é parte de um processo maior de aproximação, tanto que a gente fala que no sexo a mulher libera muito ocitocina, e a ocitocina é o hormônio do amor. Então, quer ter uma vida menos conturbada, tem atividade sexual. Com certeza a mulher vai brigar menos com você no dia seguinte, né? Muito provável, né? Mas legal, e vou mudar um pouquinho aqui, vamos falar um pouquinho da bexiga. A saúde da bexiga, né? Doutor Rodolfo, né? Como se evitar infecções urinárias, né? E quais os sinais de alerta que a gente deve observar? A bexiga é um órgão muito excluído das discussões, né, de forma geral. O pessoal só lembra dela, coitada, quando tem uma infecção ou algum tumor. A bexiga em si, ela tem uma função muito importante, que é de enchimento, de reservatório e esvaziamento. A gente só dá importância para ela quando não conseguimos mais urinar de forma adequada, como quando perde-se urina, que é incontinência urinária, ou quando não consegue urinar, como acontece em alguns homens com a próstata aumentada. Então, a bexiga hoje, o que me preocupa com ela? Primeiro, que ela pode sofrer com o prostatismo, que é o famoso LUTS, ou aumento da próstata. Ela pode sofrer com as infecções urinárias. De vez em quando, uma mulher tem uma infecção urinária em vida ativa, sexualmente, não é nenhum problema, não é nada fora do comum. Mas tem mulheres que vão ao consultório que têm 5, 4 infecções por ano. Então, a gente chama isso de infecção de repetição. E ela também está sujeita a tumores, principalmente para um público mais velho, de 50, 60 anos, e que são fumantes. Então, a gente olha para a bexiga com esse aspecto, olhando o aspecto funcional, e aí o prostatismo, a próstata pode atrapalhar, as infecções que podem acontecer principalmente nas mulheres, e os tumores que podem acontecer em fumantes, em pacientes mais velhos. Para a infecção urinária, que eu acho que é um escopo muito comum da queixa de uma mulher no consultório, a gente pede alguns cuidados, né? A anatomia da mulher favorece muito a infecção urinária. Primeiro que o ânus e o canal da urina, que a gente chama de uretra, e o seu finalzinho, que é meato, estão muito próximos, diferentemente do homem. Segundo, que a uretra da mulher é muito curta. O homem tem 18 a 20 centímetros de uretra.
porque é composto pelo pênis. A mulher não tem o falo, que é o pênis, então ela tem uma uretra de torno de 5 centímetros. A mulher tem algumas manias que é próprio do sexo, né, feminino. Por exemplo, segurar muito a urina. Elas são muito ativas, a mulher consegue fazer várias atividades ao mesmo tempo, mas tem a mania de segurar a urina. Tem algumas mulheres que tomam um pouco líquido, também é uma coisa que chama a atenção. Depois tem a vida sexual. Eu peço sempre para as mulheres que depois de uma atividade sexual tentar urinar, lavar essa bexiga. Tá? A questão também da higiene. Tem mulher que tem pouca higiene e tem mulher que tem excesso de higiene. A pouca higiene é ruim, porque isso favorece um ambiente de proliferação bacteriana, que já, naturalmente a gente já é forrado por bactérias. Nós temos trilhões de bactérias no corpo, mas isso piora, tem um ambiente mais favorável à proliferação e o crescimento bacteriano, que não é bom. Mas também o excesso é ruim. Toda hora que vai ao banheiro lavar, toda hora que vai no banheiro passa um lencinho, porque você tira a proteção da pele, que é uma camada de gordura que tem a sua função. Outra coisa que eu peço é tratar o intestino preso. Mulher é muito constipada, ela tem uma dificuldade de evacuar fora de casa, isso desde quando é tenra idade, criancinha, e parece que ela adquire esse hábito de fazer o número 2 só em casa, e acaba sendo uma constipada crônica. E oriento também não ter sexo anal e vaginal ao mesmo tempo, para que não leve bactéria do ânus para a região da vagina e ascender para a infecção urinária. Resumindo, tomar bastante líquido, não segurar a urina, higiene nem falta nem excesso, urinar depois da atividade sexual, intestino funcionando bem, atividade física, fibra e líquido, sexo anal e vaginal não se misturam. Eu tento minimizar o impacto de uma infecção urinária. Perfeito. Rodolfo, deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou, às vezes as pessoas têm essa ideia, né, de que o urologista é o médico só do homem, né? A gente sabe que não é, a mulher também pode passar e deve passar no urologista. Pelo que eu entendi, você disse que 30% do seu público é feminino, né? São mulheres. Quando a mulher vai no urologista, quais são as causas principais, assim, né? O que acontece? Então, disparado hoje é o cálculo, como eu falei, e a infecção urinária. Em graus menores, a incontinência urinária também é uma causa de procura da mulher. Tumores renais, de bexiga, é menos provável, é menos frequente, mas às vezes acontece. Então, se eu tiver que elencar, disparado, cálculo, infecção urinária, incontinência urinária e tumores. Elas não têm próstata, porque a próstata, sem dúvida nenhuma, é o carro-chefe do urologista, né? A próstata é um compêndio em separado. Se a gente for levantar a quantidade de informação, livros, artigos, a próstata toma muito tempo do urologista. Então, a gente já não tem esse órgão na mulher, então a gente já não tem esse tipo de questionamento no consultório. Dos cálculos, a gente vê muito comum, né, em jovens, mulheres mais jovens. A infecção urinária, mulher que entra em vida sexualmente ativa, a infecção urinária tem 3 etapas. Quando nasce com alguma alteração anatômica, morfoanatômica do trato urinário, já começa quando criança, recém-nascido ou quando criança. Depois, segundo pico e etapa, quando começa a vida sexualmente ativa. E terceira etapa, quando envelhece, aí vem as doenças, né? Vem a diabetes, vem a obesidade, vem a hipertensão, né? E aí tem esses picos. Do cálculo é mulher jovem, em torno dos seus 20 a 40 anos. Depois diminui um pouquinho. Da incontinência urinária já a mulher um pouquinho mais com uma idade um pouquinho mais avançada, ou uma idade mais madura, melhor assim, melhor, né? Uma idade mais madura. Que aí começa em torno dos seus 45, 50 e o pico em torno de 60 anos. Então, no público. E tumores em mulheres, quando acontece, é acima de 50 anos, né? Perfeito. Você comentou, maior incidência é cálculo renal. E era a pergunta que eu ia te fazer, né? Cálculo renal, que são as pedras nos rins, né? O que mais causa esse tipo de problema e como que a gente pode fazer para prevenção, para prevenir o aparecimento de cálculos? Então, o cálculo é um desafio em relação à prevenção. Por quê? Porque a gente ainda tem muito que evoluir
nesse assunto, né? Apesar de a gente estar em 2025, né, com muita tecnologia, muita coisa ainda a gente desconhece. Do cálculo em si, a maior parte dos cálculos, 50%, 60%, é falta de líquido, né? É ingesta de líquido, uma certa predisposição individual. Mas eu tenho aí uns 30% que são formadores crônicos de cálculo, que tem algo, um erro no seu metabolismo, né, renal, que predispõe à formação de cálculo. Eu vou dar um exemplo. Tem mulheres que têm excesso de oxalato ou diminuição de citrato, tem mulheres que têm excesso de eliminação de cálcio na urina ou sódio, que é o sal na urina, que também predispõe. Tem mulheres que têm diminuição do magnésio, né? Esses 30%, metade a gente faz estudo metabólico e acha um distúrbio específico, né, e acaba tratando. A outra metade, então uns 15%, a gente não sabe o que acontece. Por que forma tanto cálculo assim? No geral, a gente pede primeiramente para tomar líquido. O que é comprovado cientificamente? Se não tiver um distúrbio metabólico conhecido, que só comete 15% dos pacientes que tem cálculo, e aí a gente pode repor um potássio, né, tentar diminuir o oxalato, eliminar menos cálcio na urina. Os outros 85% é líquido, né, 3 litros por dia no calor. O ideal é que urine pelo menos 2 litros, e quanto mais clarinho a urina, mais hidratado está o paciente. Tirando a primeira urina do dia, onde ela é mais concentrada, o resto tem que estar bem clarinho, né, a gente chama de água de rocha. Então, em torno de 3 a 4 litros, dependendo da temperatura ambiente, mas urinando pelo menos 2. Não exagerar em sal, porque o sal carrega cálcio na urina, e o cálcio é o principal formador de cálculo no trato urinário, que vem de um subproduto do cálcio, né, que é o fosfato de cálcio, oxalato de cálcio. E, terminando, eu peço para não exagerar em proteína animal. Não impeço de comer nada, mas eu peço para não exagerar. O mecanismo da formação etiopatogênico do cálculo em relação ao excesso de proteína ainda é pouco conhecido, mas os estudos epidemiológicos falam que tem uma correlação direta que quem tem cálculo com o excesso de proteína animal. Perfeito. E vamos voltar de novo para a saúde do homem, né? Isso vem muito de encontro ao programa, que o foco principal sempre é a prevenção, né? Quais os hábitos que podem melhorar a vida urológica ao longo da vida, né? A saúde urológica ao longo da vida? Pensando em trato urinário, vamos dividir aqui trato urinário e trato genital, né? O urinário contempla as mulheres também, porque a gente tem um trato semelhante entre o homem e a mulher. Primeiro é tomar líquido, né? Eu diria que líquido é fundamental para que você mantenha ativo a função dos rins, mantenha ativa a função da bexiga. Segundo aspecto é ter o hábito de não segurar a urina, né? Quando a gente fala de trato urinário, porque o excesso, né, de contenção da urina pode mudar a questão. Opa, desculpa. A questão. Não. Não. Que voltou. Não, voltou. A questão de você não prejudicar. Alô? A questão de você não prejudicar o funcionamento da bexiga. Que a bexiga ela tem um funcionamento adequado, que é de enchimento e esvaziamento. Tá? Quanto à alimentação, algum alimento específico para o rim? Não, mas tem alguns remédios que a gente evita. Eu peço para evitar anti-inflamatórios, porque pode atingir a função renal. Peço para evitar antibióticos que não tenham necessidade de usar. Peço para controlar bem a pressão arterial e as comorbidades. A diabetes, a pressão arterial tem muito a ver com a função do trato urinário, né? A função do rim principalmente. Peço para ele ter uma vida saudável. Então, vida saudável é atividade física, dormir bem, se alimentar bem, não ter vícios e tomar líquido. Quanto ao trato genital, eu diria que o homem tem que se preservar na vida sexual. Eu falo para eles tomar cuidado com quem eles andam. A gente falando de homem porque eu trato homem, né? E o ginecologista vai falar das mulheres, tá bom? Sim. Por quê? Porque hoje um parceiro, um homem, tem várias parceiras durante um mês.
e o uso de camisinha está cada vez menos frequente. O pessoal acho que perdeu, ando toda a vida, acho que perdeu o medo do HIV, da sífilis, da hepatite, e, consequentemente, eles estão mais, entre aspas, promíscuos. Eu falo para eles, tomem cuidado, e tomem cuidado com as DSTs, né? Hoje explodiu, é muito comum no consultório o HPV. HPV, as verrugas penianas, ou uma parceira que já descobriu HPV pelo preventivo, né, do colo uterino, por causa do não uso de preservativo. Então eu bato muito na qualidade da vida sexual. Que pode, inclusive, se tornar um câncer, né, se não tratado. Na mulher, no colo do útero, está em 80% a 90% uma relação direta. No pênis e no ânus, em torno de 40%. Né? Existe uma correlação direta entre a presença do vírus e a formação do câncer. A única vantagem é que com o câncer de pênis o paciente percebe e tem mais chance de procurar, porque é externo, né? Já a mulher, essa lesão ou microscópica ou macroscópica ainda fica contida dentro do colo do útero. Se ela não procura ajuda, que é fazer o preventivo, a longo prazo isso pode desencadear um câncer e pode estar num câncer numa fase mais avançada. E se tiver alguma dúvida, eu oriento sobre higiene da genital, oriento fazer a palpação do testículo, que é importante principalmente em jovens, porque câncer de testículo é mais comum em adolescentes e jovem adulto, e tiro qualquer dúvida no geral para esses pacientes. Legal. Antes do Davi, o Davi quer perguntar alguma coisa, deixa eu só... Davi, pergunta você primeiro. Então, eu queria só fazer, voltando à questão, né, dos cálculos renais, a gente ouve muito aí, né, do público leigo que assim, a dor de um cálculo renal é pior que a dor de um parto. Muitas vezes as pessoas falam isso, né? Queria ouvir de você se isso é verdade ou não. Claro que né, os homens nunca pariram ninguém, então não, mas enfim, a questão é que é uma dor muito intensa, o que falam, e assim, quando a abordagem deve ser cirúrgica e quando deve ser clínica dentro do cálculo renal? Perfeito, excelente pergunta. Então, assim, a dor do renal é uma das piores dores que tem, né? Todos os órgãos que são nobres, o organismo foi inteligentemente criado e, né, eu acredito em Deus, então por Deus, mas quem não acredita pela natureza. E essa perfeição leva ao seguinte: excesso de cuidado e inervação em órgãos nobres. Então, tudo que é nobre tem muito nervo. Se tem muito nervo, tem muita sensibilidade. E o rim é um órgão importante, né, fundamental e vital. Então, se uma pedra ele sai do rim, adentra um caninho que chama ureter, que leva a urina até a bexiga, ele vai obstruir a descida da urina. Como consequência, esse rim vai chiar, esse rim vai reclamar. E a reclamação é uma dor muito forte. Eu diria que a dor renal está entre as 3 piores dores que tem. Tem dor isquêmica, que é muito forte, e tem algumas cefaleias, né, e a dissecção de aorta, que também é muito dolorosa, mas eu diria que está entre as 3 piores dores que tem. Quanto ao parto, as mulheres que vão no consultório e tiveram essas 2 experiências, elas relatam mesmo, que ela prefere ter um parto normal do que ter uma cólica renal. Quanto ao tratamento, vai depender muito do tamanho do cálculo, do número de cálculos e a altura que o cálculo está, se ele está parado no rim ou no ureter, ou já adentrando a bexiga. Se for cálculos pequenos, eu tendo a ser conservador. Cálculos maiores parados no rim, pode ser cirúrgico ou usar um aparelho chamado litotripsia que quebra o cálculo, sem procedimento cirúrgico. Tem que ir numa clínica, a clínica tem um aparelho que dá pequenas pancadas, né, na região dorsal ou das costas do paciente e acaba fragmentando esse cálculo. E quando o cálculo está no ureter, aí eu espero um pouquinho se ele for pequeno, senão tem que tirar. É aquela famosa cólica renal, que faz o paciente procurar o pronto-socorro com muita dor, e aí eu avalio. O senhor aguenta a dor? O cálculo é pequeno? Vamos esperar um pouquinho. Ah, não aguenta a dor, então eu vou tirar cirurgicamente. Ah, o cálculo é grande, ele não vai descer, está obstruindo o caninho, o ureter. Ele já tem, o ureter tem 3 milímetros de largura, então às vezes um cálculo de 1 centímetro não vai descer de jeito nenhum. Então eu já indico e sugiro para o paciente fazer o procedimento. Hoje a gente tem procedimentos minimamente invasivos, né, onde a gente não precisa mais cortar o paciente. Então,
de certa forma, a gente também não espera muito, não deixa o paciente passar por muita dor para resolver o seu problema. Muito bom. Vou mudar mais um pouquinho, vamos descer um pouquinho aqui, a gente vai falar sobre a varicocele, né? O que vem a ser a varicocele e qual a relação da varicocele com a infertilidade masculina? Então, Deus, quando criou o homem e a mulher, ele fez diferente. Gônada é o órgão, né, masculino e feminino que produz alguns hormônios e produz o gameta. Gameta é o espermatozoide no homem e o óvulo na mulher. Quando foi criado a mulher, esse órgão, que é o ovário, ele fica dentro do corpo da mulher. A temperatura da mulher, que é em torno de 36,5 graus. Tá? Vai depender também de alguns fatores, mas em torno de 36,5 graus. Já Deus fez o homem diferente. O testículo ele sai de dentro do abdômen da mulher, né, da barriga, e vai se implantar no escroto. O famoso saco. Né? Por que Deus fez assim? Porque a natureza dessa gônada, para ela funcionar melhor, ela tem que ter 1,5 a 2,5 graus menores que a temperatura corporal. E se eles estiverem funcionando bem a essa temperatura, a produção de gameta de espermatozoide é melhor. Quando eu tenho uma varicocele, eu tenho veias dilatadas em volta do testículo. É um plexo que a gente chama de pampiniforme. Se essa dilatação for muito importante, acaba aumentando muito a temperatura local. E como o testículo não gosta de temperatura aumentada, acaba interferindo na produção de espermatozoides. Outra teoria que a gente tem é que há uma diminuição da retirada de toxinas do testículo para o corpo. Muita toxina produzida no testículo, ela acaba sendo demandada para o corpo e o corpo elimina. Então acaba acumulando no testículo. A varicocele nada mais é do que são essas veias. E aí o tratamento vai depender de alguns elementos. Primeiro elemento da varicocele é se isso afeta o tamanho do testículo. Segundo, a idade do paciente. Terceiro, se ele tem prole ou não. Né? Quarto, é a qualidade do espermograma dele. Quando eu junto tudo isso, eu falo, esse paciente vale a pena observar, esse paciente vale a pena operar. Perfeito. Doutor Rodolfo, chegou uma pergunta aqui. Paulo Roberto Teodoro, da Vila Tatetuba, aqui em São José dos Campos, né? O Paulo, Paulo, muito obrigado por você estar acompanhando nosso programa, divulga o nosso programa para os seus amigos, para as suas redes de contato. É sempre importante a gente ter pessoas nos ouvindo, nos acompanhando. E ele pergunta o seguinte, a vasectomia, você vai falar o que é vasectomia, né? Pode falhar e culminar com uma gravidez? Então, a vasectomia é um procedimento cirúrgico, né, de interrupção da fertilidade do homem, no seguinte aspecto, ele não consegue mais ter uma gravidez espontânea. A gente tem do testículo para dentro do corpo um caninho, um tubinho que chama deferente. E como o deferente é bem externo, né, na região do escroto do saco, a gente consegue pinçá-lo com uma cirurgia muito rápida e simples, cortar um pedacinho dele, amarrar e separar. Então a gente obstrui esse trajeto. Então tudo que é produzido no testículo, ele acaba batendo nessa obstrução do deferente, então o espermatozoide vê que não tem como passar e acaba sendo reabsorvido. Como consequência, o paciente vai ter o esperma, só que ele não vai ter dentro do esperma os espermatozoides. Hoje, o volume do esperma, 70% a 80%, não tem nada a ver com espermatozoide. São glândulas que produzem líquidos que nutrem o espermatozoide. Então, você vai continuar tendo o ejaculado, que é o gozo, que é o esperma. Mas você não vai ter espermatozoide. Quando você tem um paciente que faz a cirurgia, a gente pede para ele pelo menos 20 ejaculações para não ter atividade sexual sem proteção. Porque vamos fazer uma regrinha básica aqui, uma questão anatômica. Eu cortei o deferente, mas para cima do deferente, na vesícula seminal que fica dentro do corpo, está cheio de espermatozoide.
Então eu preciso que ele tenha atividade sexual com proteção, limpando tudo. Eu consigo fazer um exame e comprovar, ó, está zerado, a partir de agora você pode ter sexo sem proteção. Porém, se ele fizer sexo nesse período, ele pode engravidar. Outra coisa que pode acontecer é um caninho anômalo. Eu nunca vi, tem descrito na literatura, né, eu tenho mais de 2.000 vasectomias, nunca vi isso na minha vida, mas tem descrito na literatura. Aí o médico liga um e não liga o outro. Aí tem um caninho acessório. E 1 em cada 500 está descrito, eu já reoperei de colegas uma reversão espontânea de vasectomia, que quando você liga o caninho, o organismo tenta sempre reconstituir a anatomia. Ele cria pequenos trajetos que a gente chama de fístula, num coto para outro, de uma parte do caninho para outra, e acaba produzindo, passando, deixando passar espermatozoide. Isso chama recanalização espontânea. 1 para 500. Por isso que quando faz vasectomia a gente tem que avisar. Não é 100%, é 99,99%, porque você tem uma pequena chance de reversão espontânea. Ah, mas o filho é meu, não é? Primeiro faça um espermograma. Se o espermograma estiver normal, é seu. Se não estiver normal, aí é uma discussão que eu digo, deixo para casa. Exato. Muito. Aí vai acabar no psiquiatra. Né? Ou no padre também, né? Quem sabe. Mas, brincadeiras à parte, né? Eu vou pedir permissão para vocês, que eu precisava agradecer aqui algumas mensagens de ouvintes, né? Agradecendo, sempre pedindo que faça a divulgação do nosso programa, que nos ouçam todas as quartas-feiras, das 13 às 14 horas, e após o Carnaval teremos também a repetição aos sábados às 9 horas. Né? Então eu queria agradecer ao João Pedro, da Vila Tatetuba, ao Luiz Paulo Gouveia Júnior, do Rio Comprido, em Jacareí, Dr. Ismael Silva, do bairro Carioca, em São Lourenço, Minas Gerais. Ele diz assim: sou advogado, acompanho com frequência o trabalho de vocês. Parabéns pela iniciativa, obrigado, doutor Ismael. Fazemos a nossa obrigação aqui, que é tentar levar umas mensagens passar mensagens, passar informações de relevância, informações de qualidade para quem está nos ouvindo. Né? Aparecida Oliveira, da Rua Senador Nabuco, na Vila Isabel, Rio de Janeiro. Mauro Lupe, que mora em Codó, no Maranhão. A Lucimara Lopes, mora aqui em São Campos, no Bosque dos Eucaliptos. Agradeço muito a todos vocês por estar nos prestigiando. Né? Que maravilha que é o YouTube, que é o Facebook. Né? Quem diria íamos ter um amigo lá em Codó, no Maranhão, nos ouvindo. Pessoas do Brasil inteiro, é impressionante. Isso é muito legal. Doutor Davi, o que você quer perguntar agora? Eu faria mais uma pergunta para o professor Rodolfo. Como é que ele vê, como é que você está vendo hoje a questão da cirurgia robótica? A urologia, né, a minha cadeira é uma cadeira muito clínica, né, psiquiatria é uma cadeira muito clínica, então não tem nada de cirurgia, mas eu tenho visto que a cirurgia robótica tem crescido muito, não só na urologia, mas em outras especialidades cirúrgicas também. A gente sabe que tem uma dificuldade muito grande pelo preço, né, porque é muito caro fazer a questão da cirurgia robótica, então está restrito a um nicho muito pequeno de pessoas que têm acesso a esse tipo de conduta. Mas como é que você vê? Você acha que é interessante na prática? Como é que isso na medicina tem acontecido? Então, eu sou muito crítico e eu gostaria muito de falar sobre isso. É um assunto muito pertinente e muito em voga hoje, né? A tecnologia ela tem que ser incorporada e a gente não pode fugir dela. Faz parte, né, da vida humana e faz parte do desenvolvimento, né, de qualquer população, comunidade que for. Porém, na medicina, o médico tem que ser sempre o centro. E robótica, inteligência artificial, grandes grupos médicos que estão aí tomando conta da medicina, né? Eles são periféricos, eles são instrumentos de ajuda para que o acesso do paciente ao médico seja facilitado na melhor condição e com melhores resultados.
A robótica, ela surgiu no finalzinho de 1990, com Patel, ou Patei, dependendo como você fale, e ele começou a introduzir isso no início dos anos 2000. Ela estourou na Europa e nos Estados Unidos a partir de 2005, 2010, e no Brasil a partir de 2015, 2018 ela começou a surgir. Hoje, se eu não me engano, a gente tem mais de 150 robôs no Brasil. A especialidade que deu o pontapé inicial para a robótica foi a urologia, porque a próstata é um órgão que ele está alocado dentro da pelve, né? E a pelve é uma estrutura muito apertadinha. Então, o cirurgião tem que ter muita habilidade para operar. E quem criou o robô falou assim, eu vou facilitar a vida do urologista. Então, vou criar um robô, primeiramente para a próstata, e vou facilitar o manejo cirúrgico. Realmente revolucionou em vários aspectos. Tá? Porém, eu quero dizer que não é para todo mundo, não acho que tem indicação para todo mundo. É um luxo, é um luxo. Eu acho que em alguns casos ela sobrepõe-se muito, né? Ela tem claro benefício. Para outros a gente pode usar as técnicas tradicionais ou laparoscópicas. Onde que o robô ganha quando a gente fala de vantagem? O robô ganha em tempo de recuperação. Hoje eu opero uma próstata por robô, o paciente em menos de 30 horas, 25, 27 horas, às vezes 36 horas está em casa. Né? Então eu opero no sábado de manhã, domingo ao meio-dia ele está saindo do hospital. Coisa que a gente não via. Isso é economia para o hospital. Porque hoje a internação é um custo muito grande para qualquer convênio, para o SUS, que não foge do SUS, e para o próprio hospital. Então a gente manda embora mais cedo. Depois a gente vê a perda de sangue, é infinitamente menor a gente fazer uma cirurgia robótica do que uma cirurgia aberta. E terceiro, a questão estética, fica pequenos orifícios na barriga. Porém, não é para todo mundo. Dá para se operar próstata, vou falar da minha especialidade, aberta? Dá. Dá para se operar próstata por laparoscopia? Dá. Onde que eu indico, e eu vejo isso muito claro, em cirurgias mais difíceis de próstata, e a robótica vem facilitar muito a vida. Ela aumenta, amplia em muito a nossa visibilidade, entre 20 e 30 vezes o que a gente está enxergando, preserva os nervos da ereção com muito mais facilidade e os músculos da continência. Tá? Então ela tem essa grande vantagem, e é mais ergonômica para o médico. O custo, ele está se abaixando. Hoje a gente tem... Se você tiver um convênio bom e você tiver condição, hoje você paga uns 20 mil reais e você faz uma robótica. Agora, se você não tiver um bom convênio e você tiver que pagar tudo, você gasta em torno de uns 50 mil reais. Você fala, mas 50 mil é muito? Para alguns sim, para outros não. Mas o que eu quero dizer no final, se a gente tiver aqui para Campos de Jordão, a gente pode ir de um Fusca, a gente pode ir de uma Mercedes, a gente pode ir de uma Ferrari. Nós vamos chegar no Campo de Jordão. Então a gente pode fazer cirurgia aberta, laparoscópica ou robótica. A questão é como você vai chegar. Você vai chegar muito mais tranquilo, muito mais rápido e com mais conforto. Quem tem condição de fazer e tem uma indicação por causa da condição clínica e do estágio da doença, eu falo, faça, porque você está se dando uma oportunidade de uma tecnologia que vai trazer benefício. Agora, não tendo, não há uma perda significativa em fazer outras técnicas, tá bom? Perfeito. Doutor Rodolfo, nós temos conversa aqui para o dia inteiro, então eu vou pedir que você venha uma próxima oportunidade conosco, doutor Davi, viu? Nós estamos agora finalizando o programa, e para finalizar eu queria que você deixasse essa mensagem final. Qual que seria o conselho mais importante que você daria para quem quer cuidar da saúde urológica? Eu acho, primeiro, às vezes eu me questiono se o brasileiro realmente entende o valor da saúde, né? Se você for para os Estados Unidos, que é o inverso daqui, a saúde é muito cara lá. Aqui já é o contrário, a saúde tem um acesso, apesar da gente ter que muito evoluir, mas custo financeiro a gente é muito mais barato. Então muita gente poderia ter acesso à saúde e não tem. Então primeiramente valorizar o bem maior que é a saúde. Então valorizando a saúde, procure o seu médico.
faça sua prevenção, cuide da sua saúde, atividade física, alimentação, sono, não ter vícios. E com a saúde em dia, o restante se acrescenta. Então eu queria dizer, no final das contas, não esqueça do bem maior, né, humano, que é a saúde. Né? A gente tem que valorizá-la mais. Doutor Rodolfo, muito obrigado pela sua presença. Aprendi muito e tenho certeza que quem nos ouviu, quem nos viu, também tirou alguma mensagem. Doutor Davi, deixo também a palavra final e o encerramento do programa com você. Não, queria só agradecer ao professor Rodolfo, né, que veio aqui, enfim, foi uma discussão muito boa. Eu acho que quem ouviu aprendeu bastante. E a ideia é o que você sempre fala, né, Otton? A ideia principal desse programa é passar informação de qualidade para a população e visando sempre a prevenção. Então, acho que a gente conseguiu, principalmente o Rodolfo, acho que explicou com maestria aí vários temas que são difíceis, às vezes, da população em geral entender. Então, agradecer você, agradecer o Rodolfo e vamos em frente. Obrigado, viu? Obrigado, pessoal. Ficamos por aqui com mais um programa Questão de Saúde. Até a próxima. Nós somos a Rádio e TV Imprensa. Uma emissora 100% digital. 100% digital. Música, entretenimento e informação com credibilidade. Direção-geral do jornalista Ferreira Leite.